O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre o HTML, o que ele significa, por que estamos estudando ele, como ele é utilizado na internet. O objetivo aqui é ficarmos bem no básico e por isso eu só vou utilizar duas ferramentas, o Chrome como navegador e o bloco de notas como editor de texto. Meu objetivo é entendermos exatamente qual o papel do HTML em relação à internet como um todo. Quando surgiu a internet, nós não tínhamos a ideia de uma linguagem como o HTML. Nós tínhamos textos, e você usava editores de texto e mandava e-mails, disponibilizava arquivos que você podia acessar por outras ferramentas, como o FTP, como o Gopher, que já é uma ferramenta que não é mais utilizada, um sistema que não é mais utilizado. Nós tínhamos basicamente textos que circulavam pela internet. Então, por exemplo, até hoje, um navegador ele consegue acessar e exibir textos. Assim como você pode abrir um texto no Word, pode abrir no bloco de notas, você pode abrir esse texto no Chrome. Então vamos começar vendo isso para entender a partir daí como nós começamos a construir a ideia de uma linguagem como HTML. Eu vou abrir um bloco de notas aqui no computador. E eu vou escrever nesse bloco de notas apenas Olá Mundo. Eu vou salvar. Então eu vou salvar um arquivo texto, eu vou salvar em C, no drive C, na pasta exemplo HTML. Eu vou salvar o arquivo chamado Olá. Pois bem, eu vou agora, então eu tenho agora no meu drive C, na minha pasta, no meu drive C, exemplo.html, eu tenho um arquivo que é o olá.txt, um arquivo texto comum. Eu venho no meu Chrome e eu digito apenas C:/. O que ele exibe? Ele exibe as pastas do meu drive C. Na verdade, o Chrome também nos permite navegar por pastas, não só no computador local, mas também na internet. Só que por uma questão de segurança, praticamente todos os sites bloqueiam o acesso a esse recurso. Porque se você começa a navegar pela estrutura de diretórios de um site, é muito mais fácil você descobrir algum furo de segurança, algum arquivo de senhas ou alguma informação importante que alguém deixou sem querer em algum lugar e você está acessando aquela informação. Uma página HTML que a pessoa ainda não terminou de construir, que ela ainda não colocou no ar, mas que está lá numa pasta e você acaba descobrindo. Então, em geral, esse recurso é pouco conhecido porque ele não é normalmente permitido quando você navega pela internet. Mas no seu diretório local, sim, você pode utilizar C:/. E você está navegando através do Chrome pela sua estrutura de pastas do seu computador. Então eu venho aqui, clico em exemplo HTML e ele me mostra a pasta exemplo HTML. E se eu clicar em olá.txt, ele vai me trazer este arquivo. Então, assim como eu posso abrir no Word, no bloco de notas, etc., eu posso abrir no meu Chrome qualquer arquivo texto. E ele vai mostrar como um arquivo texto aqui. E, grosso modo, era assim que funcionava a internet no seu início. Você acessava diferentes servidores, diferentes máquinas na internet, chegava em determinados arquivos e conseguia trazer esses arquivos. Você poderia também usar a internet para trazer arquivos diferentes. Existiam, por exemplo, arquivos de imagem. O Photoshop já existia. Você poderia criar uma imagem, salvar e alguém poderia, por algum mecanismo, trazer essa imagem. O Word gerava um arquivo dele com toda uma formatação do Word, que também já existia na época, com negrito, etc. Só que esses arquivos eram arquivos num formato chamado de binário. Então, o Word conseguia abrir os seus arquivos, o Photoshop conseguia abrir os seus arquivos. E a ideia mais interessante, talvez, do HTML, que fez com que se tornou a linguagem mais popular de todas, e acabou tomando conta, o formato de arquivo mais popular de todos e acabou se tornando a base de toda a web, é que, na verdade,
o formato do HTML não deixa de ser um arquivo texto ainda. Eu posso vir aqui no meu bloco de notas e colocar comandos HTML nele. Por exemplo, o comando B. Se eu escrevo menor b maior e depois menor barra b maior, eu estou colocando todo este conjunto aqui em negrito. Pelo menos na origem do HTML era assim que ele funcionava. Nós vamos ver que o conceito mudou um pouco depois. Mas a ideia é essa. Então, se eu agora salvar esse olá.txt, o que vai acontecer com ele quando eu abrir no Chrome? Ele vai mostrar a mesma coisa, b olamundo barra b. Por quê? Porque, como é um arquivo .txt, o Chrome está dizendo, aqui vem um arquivo texto. E eu estou trazendo esse arquivo texto e mostrando na minha tela. Mas, observem, se eu agora vier aqui e salvar esse arquivo como olá.html, salvar ele. E agora no Chrome, em vez de abrir o arquivo olá.txt, eu abrir o arquivo olá.html, ele sabe que este é um arquivo HTML e, portanto, ele sabe que aqueles comandos menor b, menor barra b, são comandos do HTML e ele vai exibir o resultado disso na tela. Então, esse se tornou o grande segredo da popularização do HTML. Você não precisava nada mais do que um bloco de notas, e até hoje você não precisa nada mais que um bloco de notas, para criar uma página HTML. A diferença entre essa origem do HTML e hoje, no HTML5, é principalmente que hoje existem duas linguagens sendo utilizadas. A CSS, que nós não vamos falar neste vídeo, mas genericamente é a que ficou responsável pela forma como os elementos são exibidos. Então, o CSS vai dizer, este elemento vai ser exibido em negrito, em itálico, com a cor azul ou a cor verde. Esta imagem vai ser exibida nesta posição. Este outro elemento vai ser posicionado à direita, à esquerda, no centro, etc. E ficou a cargo do HTML dizer quais são os elementos. Por exemplo, hoje é mais adequado, ao invés do B, que seria um elemento de visual, no conceito B, bold, negrito, é mais adequado no HTML utilizarmos strong e barra strong, porque strong traz o conceito de realce, de forte. Strong é forte em inglês. Então você poderia dizer, este elemento olamundo é um elemento de realce. E no CSS você vai dizer, ok, um elemento de realce vai aparecer em negrito. Embora o B continue sendo usado por questões históricas, até porque você não tem milhões, bilhões de páginas na internet, hoje em dia, pelo conceito, é mais recomendável você usar o strong, que é o quê? Ele diz que este conjunto aqui deve ter um realce, ele é mais importante. Eu posso ter o comando, por exemplo, P, que diz que isto aqui, olá mundo, por exemplo, olá mundo, por exemplo, eu estou dizendo que olá mundo, por exemplo, é um parágrafo, sendo que olá mundo tem uma importância maior. Se você apenas escrever isso no HTML, vamos salvar aqui, por exemplo, ele vai fazer isso. Olá mundo, por exemplo. Se eu escrever um outro parágrafo depois, outro parágrafo, ele vai separar cada parágrafo e colocar olá mundo em negrito. Mas o negrito, a separação, isso é apenas a definição padrão do HTML. Mas no CSS você pode dizer, bom, eu quero que entre um parágrafo e outro hajam tantos pixels de distância. Eu quero que o strong, além de deixar negrito, deixe em azul. Ou deixe em azul e itálico. É no CSS que nós vamos definir
como os elementos são exibidos na tela, mas é o HTML que diz quais são os elementos. É o HTML que diz que esta página tem 2 parágrafos, sendo que no primeiro parágrafo tem um texto Olá Mundo em destaque, seguido por exemplo. Então, esta é a função do HTML e você não precisa nada mais do que um simples bloco de notas para construir uma página HTML, porque ela é apenas uma página em texto com alguns comandos juntos que definem quais são os elementos. E depois você vai vincular ou colocar dentro também alguns comandos em CSS para fazer a construção da página como um todo. E esta página, tanto é uma página que pode estar local no seu computador, como em qualquer lugar da internet. Então, o segredo de dominar o HTML nada mais é do que conhecer estes comandos e aprender a utilizá-los de uma forma eficiente. E você pode, é claro, utilizar editores, como os mostrados nesse curso, que facilitam a você construir o HTML. Mas você também poderia construir o HTML apenas com um bloco de notas, porque ele é apenas um arquivo texto com alguns comandos específicos. E é justamente essa simplicidade que fez com que o HTML se tornasse a linguagem mais utilizada para páginas na internet.